Matias Romano. Meu nome é Milena Araújo. E hoje nós vamos trazer para vocês uma notícia avassaladora. Lembra da ovelhinha Capitu, que ficou famosa uns 100 anos atrás, depois de ter sido fortemente acusada de traição pelo seu marido Bentinho, presidente da fazenda Repromaster da época? Então, ontem à tarde foi encontrado um diário de Capitu. Pois bem, essa descoberta trouxe luz para o caso da suposta traição, que foi abafado após a morte da Capitu por cirrose fatal. E hoje o Machado de Assis vai falar sobre isso um pouco mais pra gente, porque ele é o nosso repórter investigador. É com você, Machado. Bom dia, Matias e Milena. Primeiramente, vamos nos lembrar do famoso caso conflituoso da ovelha Capitu, acusada de adultério pelo seu marido Bentinho Carneiro da Silva, após anos de um casamento considerado até então estável e exemplar, chocando o povo brasileiro do final do século XIX. Na época, no entanto, não houve evidências suficientes para comprovar a traição e o caso foi arquivado. A nova descoberta, porém, traz provas que podem mudar completamente o rumo dessa história. Dentre as diversas páginas do Diário de Capitu, ela revela que testemunhou a traição do seu marido com outra ovelha e que, após ter presenciado suas alegações sendo consideradas como caluniosas pelo rebanho, a pobre ovelha afirma que o ressentimento e o abandono a obrigaram a se refugiar no alcoolismo, que se apresentou como a única solução para suas mágoas. Com essas novas informações, surgem novas possíveis causas para o falecimento de Capitu, após ser acometida por uma doença que degenerou seu fígado, um órgão essencial para a sobrevivência de qualquer um. Assim, estou aqui com a doutora Sara, que vai nos explicar de onde se origina esse órgão tão importante. Bom, o desenvolvimento do fígado ele tem início por volta da 4ª semana, em que ocorre o espessamento do endotélio da porção distal do estômago anterior. Esse espessamento ele é promovido pelo James Ross e ele vai levar à formação da placa hepática, que vai estar dividindo o intestino anterior e o intestino médio. Essa placa hepática ela vai sofrer a ação dos fatores de transcrição, que são produzidos pelo mesoderma cardiogênico e o mesênquima do septo transverso. Esses fatores de transcrição vão fazer com que as células da placa hepática migrem para o septo transverso, dando origem ao broto hepático ou divertículo hepático, que é o que nós temos ilustrado aqui. A placa hepática, o septo transverso e o divertículo hepático. Já o fator HGF, ele vai estar atuando sobre o mesoderma do septo, promovendo a proliferação celular, que vai levar à formação dos cordões hepáticos. Esses cordões, eles apresentam fileiras de hepatoblastos, que vão se diferenciar em hepatócitos já capazes de produzir alfa-fetoproteína e albumina. Essas fileiras de hepatoblastos, elas também vão ser necessárias para a formação da placa ductal, que é formada próxima à veia porta e às suas ramificações, e ela é necessária para a formação de ácidos celulares que possuem colodiócitos responsáveis pelo revestimento dos ductos biliares intrahepáticos. Aqui nós temos os cordões hepáticos, situados no septo transverso mais uma vez, os cordões hepáticos em maior enfoque, e aqui a gente mostra esse desenvolvimento da placa ductal com colangiócitos, ductos biliares. E aí vão ser formados entre os ductos intrahepáticos, os canalículos biliares, ductos interlobulares e ductos hepáticos. Esses cordões hepáticos, é importante dizer que os hepatoblastos e os hepatócitos presentes neles, eles vão produzir um fator de crescimento endotelial, que é esse VEGF. Ele vai atuar sobre o mesênquima do septo transverso, fazendo com que sejam desenvolvidos capilares sinusóides entre a veia umbilical e a veia oncolomesentérica. Esses capilares, eles vão ser formados de forma atrelada aos cordões, sendo que, à medida que eles vão se desenvolvendo, vão ser liberadas sinalizações para o desenvolvimento desses capilares, o que faz com que eles se desenvolvam de forma bastante entremeada, como nós podemos ver aqui. E aí, durante essa formação, vai ser formado um espaço de Disse entre os capilares e os cordões. E aí, esse mesênquima do septo transverso, ele também vai ser importante para que as células de Ito migrem para esse espaço de Disse, e além disso, o mesoderma esplâncnico do septo transverso vai ser fundamental para a migração das células de Kupffer, de Ito, do tecido conjuntivo e as hematopoéticas para essa região. Agora eu vou passar para a doutora Bela para ela explicar um pouco mais sobre o fígado. Bom, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o que acontece quando esse fígado ele começa a se desenvolver e a invadir mais no septo. Bom, ele passa a invadir tanto esse septo que ele vai, enquanto antes ele passava em direção a ele, depois ele vai acabar passando por baixo dele.
fica numa parte mais abdominal. Aqui também está vendo o diafragma, né, que é uma parte ali de onde está o septo. Aqui em volta você ainda tem umas porções de septo, mas basicamente aqui o diafragma fica em proporção abdominal, que é onde realmente saiu. Quando então ele passa para essa porção, ele acaba adquirindo uma cápsula de conjuntivo, que vai ser a cápsula do fígado, e também os locais que ele ainda se encontra em contato com esse septo vão acabar formando os ligamentos hepáticos. Então a gente vai ter aqui, entre o fígado e o intestino anterior, você vai ter o aumento menor. Entre o fígado e a parede ventral do embrião, você vai ter o ligamento falciforme. Esses dois ligamentos juntos, eles vão formar o mesentério ventral, que vai ficar aqui nessa região e que possivelmente vai formar a lâmina visceral do peritônio do fígado. Bom, aqui a gente vai ter um corte transversal do embrião, em que você vê o que estaria acontecendo anteriormente, né, do fígado se desenvolvendo, aqui o intestino anterior, e o que acontece então quando ele vai passar por essa parte do septo transverso. Ele passa, é literalmente como se você estivesse vendo aqui o septo transverso e o fígado apoiado nele. Quando ele vai então entremeando nesse septo transverso, ele vai entrando, e a única parte que você passa a ver do septo seriam essa parte dorsal e ventral, que são justamente o aumento menor e o ligamento falciforme formando o mesentério ventral. Bom, aqui é simplesmente uma especificação, né, mostrando que aqui no meio o aumento menor, aqui o ligamento falciforme, e uma parte muito interessante aqui é que você vê uma parte que não tem nenhum ligamento, que é a parte chamada de a parte nua do fígado, em que ele está em contato direto com o diafragma, mais especificamente com o centro fibroso dele. Bom, depois disso, um outro ponto importante que vai acontecendo ao mesmo tempo do que a formação dos ligamentos é a formação da árvore extrahepática. Essa formação ela se inicia quando então a gente já acabou de ver que o parênquima ele está tá invadindo esses septos e se desenvolvendo lá, e enquanto isso, o pedúnculo que ligava ele ao intestino anterior, ele vai se afunilando e formando um ducto próprio aqui. Enquanto, ao mesmo tempo, você tem na base do divertículo hepático, você tem a formação da protuberância ventral, e essa protuberância ventral ela vai formar dois processos diferentes. Isso acontece porque você vai ter células que expressavam tanto a PDX1 quanto a SOX17, e a partir desse momento elas vão passar a expressar somente uma. Ou seja, ou ela vai expressar a SOX17 ou a PDX1. As que continuam expressando a PDX1, elas vão formar o broto pancreático ventral, que vai depois se unir com o pancreático dorsal, formando o pâncreas. A outra porção, ela vai formar o divertículo cístico, que ele vai continuar se proliferando, porém uma velocidade menor do que o divertículo hepático, e ele vai formar então a vesícula biliar nessa proliferação, e ele também vai ter um afunilamento do pedúnculo dele, formando o ducto cístico. Quando esse ducto cístico ele encontra com esse outro ducto que já estava sendo formado, a partir daqui até onde é o intestino anterior vai ser chamado o ducto biliar ou ducto colédoco. Já nessa porção aqui, em que é da entrada do ducto cístico até o restante do fígado, vai ser chamado de ducto hepático, e mais próximo do parênquima hepático, ele vai se dividir nos dois ductos hepáticos maiores, para o lobo direito e para o lobo esquerdo. Bom, um outro ponto importante que você tem em relação a isso é porque, inicialmente, esses ductos eles chegam de forma ventral ao duodeno, ou seja, na parte anterior do intestino, que já é nesse ponto. Porém, depois disso, ele passa a ter um dobramento. E esse ducto que chegava de forma ventral, igual a gente está vendo aqui, ó, o ducto biliar chegando, né, o pâncreas e a vesícula biliar aqui, ele vai dobrar e vai passar a chegar de forma dorsal, que é o que realmente já acontece no embrião, quando o embrião nasce, e depois até mesmo quando a gente fica adulto. Bom, um outro ponto importante também é que no início esses ductos, os ductos hepáticos, eles vão estar preenchidos por células endoteliais devido a essa grande proliferação que deu. Então elas vão precisar sofrer um processo de apoptose para que você tenha exposta a luz desses ductos para que possa ter um funcionamento adequado deles. Aqui, como a imagem que a doutora Sara já tinha falado, primeiro ela tinha mostrado a parte intrahepática. A gente acabou de ver agora a parte extrahepática, que você vai ter os percussores para formar o pâncreas e o ducto cístico vai formar depois a vesícula biliar. E nessa daqui, a gente, de novo, essa parte que é a intrahepática e essa que a gente viu a extrahepática, formando o divertículo cístico, vesícula biliar, que dá no ducto cístico, mandando diretamente para o ducto biliar. A gente tem que ressaltar que esse desenvolvimento e a segmentação funcional, eles são dependentes da quantidade de oxigênio que chega por meio da veia umbilical. E que inicialmente o lobo hepático direito
ele tem um tamanho equivalente ao do lobo hepático direito, que ele vai se desenvolver mais posteriormente, dando origem ao lobo quadrado e o lobo caudal. Esse desenvolvimento do fígado, ele é inicialmente promovido por meio de sinalizações extrahepáticas, que garantem esse desenvolvimento muito rápido. Mas, posteriormente, a sinalização ela se dá de forma autócrina e as sinalizações extrahepáticas elas vão retornar no período pós-natal. Só que pode acontecer alguns problemas de formação. Um deles seria a formação do ducto hepático acessório ou da duplicação da vesícula biliar, mas isso não vai alterar muito o funcionamento do fígado, então não vai causar tantos prejuízos. Além disso, pode ter ocorrência de hipoplasia e de atresia biliar, que pode ser intra ou extrahepática, sendo que a extrahepática ela é um pouquinho mais preocupante porque ela pode levar a falha de canalização no ducto biliar, que pode levar ao desenvolvimento de icterícia e de morte prematura.